Muito bem. Primeiro nós vamos definir o que são os números em espanhol. Aí na sua tela tem a seguinte definição: os numerais são uma classe de palavras que indicam, entre outras coisas, por exemplo, quantidade. Por exemplo, se eu tenho aqui em espanhol, mi lápiz tiene 10 centímetros. Estou falando aqui de uma unidade de medida e, portanto, o numeral. A palavra 10 é um numeral. Os números também podem indicar ordem, né? Uma ordem em uma série. Por exemplo, olha essa frase em espanhol. Soy el primero de la cola. Soy el primero de la cola. Eu sou o primeiro da fila. O numeral que aparece nessa frase é primeiro. Nesse caso, não se indica quantidade, como 10, mas sim uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Outra coisa que essa aula vai ensinar também a você é que os números em espanhol também indicam uma parte de alguma coisa, ou uma parte de um todo. Por exemplo, olha essa frase. Recebi un tercio de mi sueldo. Recebi un tercio de mi sueldo. Significa recebi um terço do meu salário. Então, nós temos aí o numeral um terço. E, por fim, essa aula também vai ensinar a você que os números também indicam multiplicidade. Olha esta frase. Esta casa vale el doble del precio. Esta casa vale el doble del precio. Então, nós temos aí o numeral doble. Significa dobro. Então, os numerais indicam muito mais do que quantidade, que é o que mais vem à nossa mente, né? Eles indicam também ordem, uma parte de um todo e também multiplicidade. Vamos classificar então, tá? Já que os numerais indicam coisas diferentes, né? Podem indicar coisas diferentes, existem os tipos de números, não é verdade? Por exemplo, os numerais que indicam quantidade são chamados de numerais cardinais, que em espanhol eu digo numerales cardinales. Os numerais que indicam ordem, nós vamos chamar de numerales ordinales, né? Ordem, ordinales. Os numerais que indicam uma parte de um todo, nós vamos chamá-los de numerales partitivos. Ó, é bem parecido, né? Cada classificação. E os que indicam multiplicidade em espanhol, vou chamá-los de multiplicativos. Vê como é simples, ó. Quantidade, cardinales. Ordem, ordinales. Uma parte, partitivos. Múltiplos, multiplicativos, né? Bem tranquilo aí essa classificação, não é? Então vamos começar falando um pouco sobre os numerales cardinales, tá bom? Olha aqui as frases. Ella está embarazada de 4 meses. Essa frase em espanhol, ella está embarazada de 4 meses. Em português, ela está grávida de 4 meses. Qual é o numeral que aparece nesta frase? Simples, né? 4. Muito bem. Sendo que 4 em espanhol se escreve com C. Próxima frase. Aquel coche estava a 60 quilômetros. Qual é o numeral que aparece nesta frase? 60. Cuidado que 60 em espanhol se escreve apenas com um S, né? Olha aí outra frase em espanhol. Me compré 7 quilos de harina. Qual é o numeral que aparece? 7. Muito bem. Esses foram os numerais. Apareceram 4, 60
e apareceu 7. Vamos agora para os numerais ordinais, que em espanhol se diz numerales ordinales, tá bom? Olha a primeira frase. Los últimos serán los primeros. E aí, qual é o numeral que aparece nesta frase? Se eu pedisse para você circular. Primeiros. Isso. Próxima frase é: vivo en el 40º piso. Qual é o numeral desta frase? 40º. Exatamente. E por fim, Mario llegó em terceiro lugar. Qual é o numeral que aparece nesta frase? Exatamente, terceiro. Muito bom. Esses numerais aí indicam ordem. Os numerais cardinais, eles indicam quantidade. Os numerais ordinais indicam ordem. Agora vamos para os numerales partitivos. Primeira frase. Un cuarto de la población ya tiene inmunidad para COVID-19. Ó, aí tem o numeral 19, que é o numeral cardinal, né? Mas eu quero que você me diga aí qual é o número partitivo, qual é o número fracionário que aparece nesta frase aí. Qual é? O numeral que aparece aí é 1/4, certo? 1/4. Outra frase. Esta televisión está por la mitad del precio. Qual é o numeral partitivo que aparece nesta frase? Mitad. Mitad é o numeral. Essa televisão está pela metade do preço, né? E por fim, 1/3 del planeta está coberto de agua. 1/3 del planeta está coberto de agua. Nós temos aí o numeral fracionário em espanhol, 1/3, que em espanhol eu falo numeral partitivo, né? Partitivo. Agora vamos para os numerales multiplicativos. Vamos ver se consigues reconhecer. Ó, olha a frase em espanhol. No voy a pagar. Está el triple de lo que vale. Né? Qual é o numeral multiplicativo que aparece nesta frase? Triple. Triple significa o triplo, né? 3 vezes mais. Olha a outra frase. Com la promoción, el doble de público vino. Né? O dobro do público veio. Qual é o numeral desta frase? O numeral desta frase é doble. Outra frase. Una habitación tripla, por favor. Una habitación tripla, por favor. Né? Uma habitação tripla, quer dizer, um quarto, né? Não é habitação, não. Um quarto para 3, por favor. Né? Vamos então dizer aqui, determinar quais são os numerais, tá bom, gente? Ó, vamos começar com os numerais cardinais. Em espanhol, numerales cardinales, certo? 0, em espanhol se diz cero. 1, uno ou una. 2, dos. 3, três. 4, quatro. 5, cinco. 6, seis. 7, falei em espanhol, né? 7, siete. 8, ocho. 9, nueve. 10, 10. Esses são os números de 0 a 10 em espanhol, sim?
Você pode aí, depois, né, assistir a essa gravação novamente, né, a gravação dessa aula, né, para poder praticar mais, tá bom? O 5 e o 6 são iguais ao português. Cuidado que o 3 ele não tem acento, tá bom? Vamos ver 11. 11 em espanhol se diz once. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. Esos son los numerales cardinales de 11 hasta 20. Agora até o 31. Ó, 21 em espanhol se diz 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30 e 31, 31. Por que nós fizemos, então, jovens, de 0 até 31? Não parece lógico? Não, até o 31, até o 30 é lógico a gente fazer essa leitura de um por um, porque principalmente agora, no que está na sua tela aí, ó. O que está na sua tela é muito diferente do português. Porque em português eu digo 21, né? São 3 palavras. 21, 22, 23, né? Só que em espanhol não. Em espanhol é uma palavra só. Do 0 até o 30, os numerais em espanhol só se escrevem com uma palavra. Olha aí, preste atenção na sua tela. 20, 21, 92, 23, 27, né? Tudo aí se escreve junto, certo? Porque aí é muito diferente do português, tá bom? Aí nós do 30 para frente, a gente vai ver aqui só as dezenas, né? Porque a gente pode colocar o i. Por exemplo, ó, 40 em espanhol se diz 40 com C, 50, 60, 70, 80 e 90. Aí depois de cada dezena eu coloco i. E depois coloco os numerais que a gente acabou de ver. Então, como é 41? 41. Quanto é 67? 67. Quanto é 83? 83. Quanto é 99? 99, tá? Então, que a partir do 31, nós vamos usar o i. Mas do 0 até o 30, nós não usamos. Certo? Observação. Quando os números 1, 21, 31 e outros terminados em 1 vierem antes de uma palavra masculina, eles vão perder a letra O no final. Como assim, professor? Bom, basta você entender aqui o exemplo. Ó. Vê o que está de vermelho aí. El bebé tiene uno añito. Em português, o bebê tem um aninho. Só que o numeral uno está escrito antes de uma palavra masculina. Año, ano, né? Aninho. Então, eu não posso dizer uno añito. Eu tenho que dizer un añito.
Então, ó, toda vez que os números terminados em 1, menos o 11, tá? Mas toda vez que os numerais terminados em 1 tiver antes de uma palavra masculina, eu preciso tirar a letra O, certo? Outro exemplo para você entender. Tengo 21 anos. Olha, vê como a frase não fica fluida, né? Tengo 21 anos. Visto que o numeral 21 está antes da palavra anos, eu vou tirar a letra O. Então, o certo é dizer tengo 21 anos. Tengo 21 anos. Né? O idioma fica mais fluido, tá? Vou te dar outro exemplo, presta atenção. La casa costó 61,000 pesos. La casa custou 61,000 pesos. Só que a palavra uno, que é um numeral, está antes da palavra mil. Mil é uma palavra masculina. Então, eu não posso deixar essa letra O. Eu tenho que tirar. Pronto, tirei. Então, como é que fica? La casa custou 61,000 pesos. E não 61. Tá bom? Então, quando é que eu escrevo esse uno? Quando ele for a última coisa, quando ele for a última palavra, aí eu posso botar o. Outra observação. Há duas maneiras de nos referir ao numeral 100 em espanhol. Eu posso dizer ciento e também posso dizer cien. Cien nada mais é do que a forma reduzida da palavra ciento, tá? Quando o 100 estiver acompanhado de outra palavra, a gente usa cien. Mas quando o numeral 100 estiver com outro número, aí eu uso ciento. Preste atenção. La señora tiene 109 años. Percebeu aí que o ciento veio com outro numeral, veio com 9. Então, nesse caso, eu uso ciento, normal, porque ele está sendo acompanhado por outro número. Mas nessa próxima frase, o 100 não está vindo acompanhado de outro número, ele está vindo acompanhado de outra palavra. 100 años de soledad. É o título de um livro, né? Do Gabriel Garcia Marques. 100 años de soledad. Viu aí o 100? Eu não posso dizer 100 años de soledad. Por que não? Porque a palavra años não é um numeral. Tá bom? Então, ciento com outro número. Cien com outra palavra. E essa observação aqui eu vou rápido porque eu já te expliquei, ó, que os numerais de 0 a 30 se escreve só com uma palavra, tá bom? Por exemplo, como é que hoje eu vou dizer assim, a frase em português? Hoje é 26 de novembro. Em português eu dizer 26, mas em espanhol eu digo hoy es 26 de noviembre. Viu aí o 26 junto? Ou tenho 28 anos. Em espanhol, tenho 28 anos. Viu como 28 aparece tudo junto? Faz 23 dias que eu estou aqui. Em espanhol, hace 23 dias que estou aqui. 23. Percebeu que o 23 está tudo junto? Então, do 0 ao 30, se escreve com a palavra só. Isso eu já te expliquei, tá bom? Por isso que eu estou passando rápido. A conjunção I, né, como por exemplo, 31, 32, essa conjunção I só se coloca entre dezena e unidade, tá bom? A partir do 31. Por exemplo, ó, 1945. Como é isso em português? 1945. Percebeu que em português eu uso I duas vezes? 1945. Mas em espanhol não. Em espanhol eu uso apenas uma vez, que é entre o 4 e o 5. Eu só uso lá no finalzinho, tá bom? Ó, a frase em espanhol fica
1945. 1945. Então, eu só uso o i uma vez. Esse número aqui em português eu usei i duas vezes. Em espanhol, só uma vez lá no final. Tá bom? Olha outra frase. Desculpa, outro número. 2004. Agora aqui em português eu usei o i uma vez. Mas em espanhol eu não vou usar nenhuma vez. Por quê? Porque no número 2004 não tem nenhuma dezena. Eu só tenho o 2000 e o 4. Eu não tenho 40, 50, 60, 70, 80, 90. Não tem, né? Se não tem nenhuma dezena, não tem 30, 40, 50, 70, 80 e 90. Se não tem, não vai ter o i também. Porque o i só se coloca com essas dezenas. O i só se coloca com 31, 41, 61, 31, certo? Nós vamos colocar apenas com essas dezenas. Mas o 2000 não tem, só tem o 2000 e o 4, ou seja, eu tenho um milhar e uma unidade. Então, em espanhol, não uso i de jeito nenhum. Fica assim, ó, 2004. 2004. Em português, 2004. Em espanhol, 2004. Não tem o i. E esse número em português? 378, né? Nesse caso, nós temos dezena aí, né? Então, em espanhol vai ficar 378. 378, viu? O i só aparece lá no final, tá bom? O i não aparece no início. Queria dizer para você também que o numeral uno, em espanhol, tem gênero, né? Eu posso dizer assim aqui, una persona murió en el choque. Né? Uma pessoa morreu na batida. Mas também eu posso dizer, quantos anos el bebé tiene? Uno. Percebeu aí, ó, na sua tela está circulado una, porque eu estou falando de pessoa, e uno, porque eu estou falando de bebê. E o numeral 2, em espanhol, não tem gênero. Em português, sim, né? Em português eu digo dois ou duas. Em espanhol eu digo apenas dos. Por exemplo, ó, tengo dos libros de espanhol. O numeral dos está antes da palavra libros, que está no masculino, libros. E a outra frase diz, Maria está com suas duas amigas. Preste atenção aí na primeira frase, onde digo dos libros, e na segunda frase eu digo dos amigas. Então, em português, como é que ficaria a tradução? Da primeira frase ficaria, tenho dois livros de espanhol. E a segunda frase, Maria está com duas, né, suas duas amigas. Então, em português tem dois, duas. Em espanhol só existe dos. Beleza? Finalizamos aqui os numerais ordinais. Desculpa, os numerais cardinais, que indicam quantidade. Vamos ver agora os numerais ordinais, os que indicam ordem. Vamos lá. Primeiro, em espanhol, se diz primeiro. Não tem o i, não é primeiro, primeiro. Segundo, segundo. Terceiro, terceiro. Quarto, quarto. Quinto, quinto. Seis, sexto. Sétimo, sétimo. Oitavo, octavo. Nono, noveno. E 10, décimo. O mais esquisito aí é o nono, né? Nono em espanhol se diz noveno. Esses numerais indicam ordem. Algumas observações, olha.
Os numerais primeiro e terceiro, em espanhol, primeiro e terceiro, perdem a última letra, a letra O, antes de palavras masculinas. Primeira frase em espanhol está em vermelho na sua tela. Diz assim: Vivo en el primero piso. Moro no primeiro andar. Preste atenção no numeral primeiro. Depois da palavra primeiro, tem a palavra piso. Piso significa andar, é uma palavra masculina. Então, é errado eu dizer primeiro piso. O certo, vou tirar o O agora, o certo é dizer primer piso. Vivo en el primer piso, tá? A mesma coisa acontece com o terceiro. Olha a segunda frase, em espanhol diz assim: Juan es mi tercero hijo. João é o meu terceiro filho. Em espanhol, Juan es mi tercero hijo. Aí eu vou tirar a letra O no final, porque hijo, filho, é uma palavra masculina. Juan es mi tercer hijo. João é o meu terceiro filho. Então, toda vez que primeiro e terceiro tiver antes de uma palavra masculina, não posso escrever a letra O, tá bom? Tá aqui, ó, outra frase. O escritório está no 13º andar. Em espanhol, la oficina está en el 13º piso. Será que eu posso deixar 13º piso? Não, eu tenho que tirar a letra O para ficar 13º. E aí, jovens, quando eu tiro essa letra O do final das palavras terceiro e primeiro, a abreviação também muda, tá bom? Qual é a abreviação de primeiro? A abreviação de primeiro é o numeral 1 com essa letra Ozinha aí. O. Por que ele tem um e um O? Porque primeiro terminou com O. Sabia disso? Por que tem esse Ozinho? Em português também é assim, tá? Porque primeiro terminou com O, então a abreviação é um e um Ozinho. A mesma coisa de terceiro. Qual é a abreviação de terceiro? É um 3 com um Ozinho. Por que tem esse O? Porque eu estou falando de terceiro. Agora, já que eu vou tirar essa letra O, também a abreviação deve mudar. Preste atenção do lado direito da tela. Do lado direito da tela, eu tenho agora a abreviação primeir, a abreviação é o número 1 e as letrinhas ER. Viu aí? Primeir é um número 1 e a abreviação ER, primeir. É o mesmo caso de terceiro. Terceiro vai ser o 3 com o numeralzinho, né, com a abreviaçãozinha ER. Tá bom? Entendeu? Dá uma olhadinha de novo na tela, ver se você entendeu direitinho. Muito bem. Os numerais ordinais são usados em geral até o 10º, tá bom? São comuns para se referir a autoridades, capítulos e etc. Então, ó, 11º, 12º, 13º, 14º, não se usa muito nas conversas, não se usa muito, certo? Na verdade, os numerais ordinais, eles são usados mais para a gente falar de algum resultado de alguma competição, alguém ficou em primeiro, segundo, terceiro lugar, ou para falar de autoridades, né? Por exemplo, ó, Henrique VII, em espanhol, Henrique VII, certo? Eu uso mais para autoridades. O Papa, por exemplo, Juan Pablo II. Ou para falar de um capítulo, abran el libro en el capítulo 6º. Certo? Se usa mais para falar de autoridades ou capítulos de livro, etc. Mas os numerais ordinais, oitavo, nono, sétimo, né? 11º, 12º, 40º, 500º e tal. Não é muito comum. 68º. É melhor dizer, por exemplo,
eu fiquei em 77º. É melhor dizer, eu fiquei na posição 67, né? Então, em espanhol é igual ao português nesse ponto. Não se usa muito os numerais ordinais a partir do 11, tá bom? Nós vamos agora para o terceiro tipo de numerais. Está acabando a aula. Vamos falar agora dos numerales partitivos, ou em português chamados de numerais fracionários, né? Eu vou colocar aqui do lado esquerdo os numerais de 1 a 9, os numerais ordinais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou colocar aqui os numerais partitivos, tá bom? Por exemplo, ó, quando eu coloco um 1 em cima do 2, eu posso dizer um médio. Se eu colocar o 2, por exemplo, em cima do 3, eu posso dizer 2 tercios, ou 2 tercios, né? Agora, se for 1, é 1 terço. Se eu colocar, por exemplo, o número 2 em cima do 4, aí vai ficar 2 quartos. E assim sucessivamente. Se eu colocar algum número em cima do 5, por exemplo, se eu botar o 4 em cima do 5, vai ficar 4 quintos. É uma fração, tá? Se eu colocar, por exemplo, o 5 em cima do 6, eu vou ter 5 sextos. E assim sucessivamente. Sétimo, octavos, novenos e décimo, né? Se eu colocar, por exemplo, 8 em cima do 10, eu vou dizer 8 décimos. Certo? É bem parecido, né? Do 4 em diante, é bem parecido com os numerais ordinais, tá? Observações, ó. Os numerais fracionários por 100, eu posso dizer centésimo, e o numeral fracionário dividido por 1000, eu posso dizer milésimo. Também pode ser milésimos ou centésimos. Por exemplo, um milésimo de segundo, né? Um milésimo de segundo. Certo? Existem números fracionários a partir do 11? Existe. Só que a terminação fica avo. Por exemplo, ó, 1 sobre 20, eu vou dizer 1 venteavo. 19 sobre 11, eu vou dizer 19 onceavos, tá? Não se preocupe com isso. Isso aqui eu estou te ensinando porque pode ser que você veja algum texto, tá? Mas não é comum. Assim como não é comum em português, também não é comum em espanhol falar esses números partitivos, né? Esses números partitivos em espanhol, tá bom? Quando se refere a uma fração, né, é comum também usar a palavra parte. Ó, por exemplo, eu tenho aqui 1 terço, né? 1 terço. Mas, em vez de dizer 1 terço, na conversa do dia a dia, eu posso dizer simplesmente la tercia parte, né? A terceira parte, a terça parte. 1 quinto. Em vez de dizer 1 quinto, eu posso dizer la quinta parte. 1 sétimo. Em vez de dizer 1 sétimo, eu posso dizer la sétima parte. Beleza? Então, se eu quero falar do número fracionário, no máximo que pode acontecer no dia a dia é usar a palavra parte. Tá bom? Usar a palavra parte. Também é muito comum usar mitad ou medio, né? Quando tem 1 sobre 2, em espanhol se usa muito mitad ou medio, ou media. Por exemplo, se eu digo 1,5 xícara de farinha, em espanhol eu digo uma taça e meia de harina. Ou a metade dos alunos passaram, em espanhol. La mitad de los alumnos aprovaram. Né? Pode dizer, 1/2 dos alunos aprovaram, né? Passaram. Não faz muito sentido, né? Então, em espanhol, la mitad. Então, quando o número fracionário 1/2 é usado, é mais comum dizer medio, média ou mitad. Beleza?
E por último, jovens, estamos encerrando aí. Por último, os numerales multiplicativos, tá bom? Quando eu multiplico por 2, o valor em espanhol é o doble. Doble. Se eu multiplico por 3, eu vou dizer triple. Por 4, quádruple. Por 5, quíntuple. Por 6, sextuple. Por sétimo, séptuple. Por 8, octuple. Por 9, nonuplo. E por 10, décuplo. É bem esquisito, né? Nós usamos no dia a dia, gente, é igual ao português. Raramente a gente vai falar octuple, nonuplo, quintuple, certo? No máximo, estourando, a gente fala quádruple, né, que é o quádruplo. Mas no dia a dia, na conversa em espanhol, se usa só doble e triple, no máximo triple, né? O dobro ou o triplo, tá bom? Por exemplo, ó, no geral, tá aí a observação. No geral, se usa frequentemente as formas doble e triple. Para as outras formas, é comum usar a expressão veces más. Por exemplo, ó, em vez de falar quíntuple, eu posso dizer mi peso está 5 vezes más de lo normal. Em vez de dizer assim, ó, meu peso está ao quíntuplo do normal. Em espanhol, mi peso está 5 vezes más de lo normal. Né? Mais comum e eu me faço entender melhor. Acabamos pagando 10 veces más del precio. Acabamos pagando 10 vezes mais del preço, né? Paguei 10 vezes mais, não paguei o décuplo do peso, né? Do preço. Não faz muito sentido, né? Beleza? Só até aí, viu? Nós acabamos aí a explicação sobre os numerais.